tempo de 15 minutos e a gente administra este tempo, por gentileza. Eu posso só colocar para a gente entrar ao vivo no meu Facebook? Posso começar, presidente? Bom, boa tarde a todos. É muito triste, né, que a gente não tenha muitos senadores aqui para um debate que é tão importante. Os senadores estão querendo votar com essa urgência toda, querem votar já amanhã e não estão aqui na audiência pública. Acho um desrespeito com todos nós. Eu deixei meu filho, minha família, meu trabalho e vim para Brasília para participar de um debate importante e os senadores não estão aqui para escutar esse debate que seria fundamental para essa decisão. Mas vamos fazer aqui em respeito a todos que estão aqui. Vamos continuar. Quando os senadores assumem essa cadeira tão importante, eles fazem um juramento. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país. Infelizmente, não é isso que está acontecendo no nosso Senado Federal. Os senadores estão desrespeitando a nossa Constituição Federal, estão desrespeitando a sociedade brasileira, estão desrespeitando o Conselho de Medicina Veterinária para aprovarem uma PEC, uma lei onde eles têm interesses próprios. No dia 6 de outubro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a vaquejada é inconstitucional, porque a nossa Constituição proíbe maus-tratos animais. O CRMV, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, manifestou o seu posicionamento contrário às práticas realizadas para entretenimentos que resultem em sofrimento animal. No dia 26 de outubro, o Conselho Federal de Medicina Veterinária deliberou posição contrária à prática de vaquejada em função de sua intrínseca relação com maus tratos aos animais. A sociedade brasileira, em absolutamente todas as pesquisas online, inclusive a desta casa, do Senado Federal, se posicionou, a grande maioria, contra a vaquejada. E, mesmo assim, fazendo manobras sujas, colocando uma votação em tempo recorde. Estamos aqui fazendo uma PEC para a Constituição, e os senadores nem estão aqui para nos ouvir, nem para ouvir os nossos argumentos, porque querem, de qualquer maneira, passar essa PEC, mesmo desrespeitando o Conselho de Medicina Veterinária, a sociedade brasileira, que elege os senadores. E o mais grave, na minha opinião, a nossa Constituição. Que isso é muito sério. Eu sei que tem pessoas aqui contrárias que querem a vaquejada, mas quando a gente começa a desrespeitar o Supremo, desrespeitar a Constituição, é um caminho muito sério que esse país está travando. A gente vê, é engraçado que as 10 medidas contra a corrupção, que o povo brasileiro tem mais de 2 milhões de assinaturas, ainda não foi votado, e quando vai ser votada, mudaram o texto, chamando todos nós, cidadãos brasileiros, de palhaços, né, quando querem anistiar o Caixa 2. Pois bem, como se não bastasse tudo isso, maus tratos foi comprovado em todas as vaquejadas. Inclusive, em abril de 2016, em Teresina, no Piauí, o Ministério Público fechou o local onde ocorria a vaquejada diante de incontáveis provas de maus tratos, patas quebradas, caudas de animais mutilados. E a jurisprudência do STF é muito clara. Conflito de normas da Constituição se resolve em favor da preservação do meio ambiente, quando as práticas e os esportes condenam animais à situação degradante. Quando falam em tradição, não é porque alguma coisa é tradição que é correto. Muitas tradições mudaram, e foi assim que a humanidade evoluiu e vai continuar evoluindo. Antigamente, as mulheres não podiam votar. Antigamente, a escravidão era cultural. Transformamos isso e acho que ninguém concorda que essas tradições teriam que continuar. A ministra Carmen Lúcia, na sua votação, disse que tudo que põe em sofrimento animal, inclusive passa para o ser humano uma abertura para ela se tornar mais insensível com o sofrimento. E a insensibilidade com o sofrimento de um animal passa para a insensibilidade com o outro ser humano. E nós estamos vendo em nossa sociedade que nós estamos vivendo.
em que a vida, no final, não vale nada. O FBI, esse ano, elevou o nível de punição por crimes contra a crueldade animal, porque é evidente para a agência que quem é covarde com os animais inocentes é um perigo para a sociedade. Na contramão da tendência mundial, o Brasil quer instaurar e transformar em cultura crueldade, maldade com os animais. Os ilustres senadores estão jogando a nossa Constituição no lixo, desrespeitando o nosso Supremo, ignorando a decisão do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a votação popular e a tendência mundial. Por que será? A única explicação que nós encontramos são interesses pessoais dos senadores e de seus doadores de campanha. Uma rápida consulta no TSE mostra que a maioria dos senadores, os autores da PEC... Eu peço a Vossa Excelência, nós a recebemos aqui com o maior carinho, mas não tem mais financiamento empresarial de campanha, por isso... Mas os senadores que foram eleitos, que fizeram, a gente tem no TSE, eu posso até te falar o nome de cada um e o quanto recebeu. Por isso, eu estou presidindo aqui com o maior carinho, com a maior atenção, eu peço que a senhora respeite as instituições, como eu respeito Vossa Excelência. Sem manifestação. Aliás, é o que a gente pede aqui, que os senhores também respeitem as instituições e respeitem o Supremo Tribunal Federal, que decidiu que é inconstitucional. Eu posso continuar falando do que eu estava falando? Tá. As empresas se beneficiam direto ou indiretamente com torneios de vaquejada e rodeio. Inclusive, o Otto, né, que foi o relator que deveria estar aqui, ele não escutou a votação do Senado e ele mesmo recebeu para a campanha muito dinheiro de uma cervejaria que é patrocinadora oficial de vaquejadas. Durante uma vaquejada, aliás, o cavalo quarto de milha é um cavalo bem caro, inclusive os bois também que são leiloados, 200 mil, 300 mil. Não é o povo sofrido do Nordeste que compra esses animais. Não é o povo sofrido que realmente ganha dinheiro com a vaquejada. São empresários milionários que exploram esses animais e acabam explorando as pessoas. Eles falam em milhares de empregos. Na verdade, a maioria desses empregos são temporários, 3 dias de festa, e subempregos com salários abomináveis. Alguns poucos peões são contratados por pecuaristas milionários. Aliás, a manifestação que teve aqui, é só também entrar no site do Aras, onde o dono de um Aras afirma que ele mesmo pagou para as pessoas estarem na manifestação aqui. Ele financiou, ele pagou, então não foi uma manifestação legítima, foi sim uma manifestação paga por empresários que exploram os animais. É muito triste o que está acontecendo aqui. Veja, nós pedimos que a gente mantenha um ambiente acordado, educado, como é da natureza do povo brasileiro. Obrigada, presidente. Aliás, hoje aconteceu um acidente trágico, que todos nós ficamos muito abalados. Quando eu estava chegando aqui, escutei no rádio falando que uma das maiores qualidades do povo brasileiro era a solidariedade, a empatia e a compaixão. E a maior parte da sociedade também tem esses atributos pelos animais. Por isso, nós estamos aqui lutando para que vaquejada não vire patrimônio cultural, que vocês respeitem nossa Constituição, a decisão do Supremo, a decisão do Conselho de Medicina Veterinária e a sociedade brasileira que abomina a crueldade contra os animais. Muito obrigada. Com a palavra, o senhor Hélio Cordeiro Manso Filho, também por 15 minutos. Eu queria ver a minha apresentação, que eu solicitei. Não precisa, não. Assim, para apontar ali não, porque não sai direito. Aqui para avançar. Para voltar, aqui Isso, tem um point. apontar. Muito obrigado. Boa tarde, senhor senador José Pimentel. E, em nome do senhor, eu agradeço a presença de estar aqui e os senadores presentes também para ouvir
O outro lado. Nós estamos aqui presentes para explicar de uma forma um pouco diferente o que é a vaquejada, o que isso representa para o nosso país de uma forma geral. Inicialmente, antes de eu prosseguir na minha apresentação, eu gostaria de dizer que o Conselho Federal de Medicina Veterinária, a posição que ele tomou foi uma posição monocrática. Ele não reunia a plenária. Toda decisão no Conselho Federal, ela convoca todos os seus membros, todos os presidentes, os 24 conselhos no país, e os 24 conselheiros, presidentes nas suas regiões, se reúnem, discutem e tomam suas decisões. Infelizmente, o que ocorreu alguns dias atrás não foi uma decisão da plenária do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E eu espero que isso seja discutido dentro do Conselho, porque dos 24 conselhos que nós temos, regionais, 17 já emitiram opinião favorável à legalização, à organização, ao respeito aos eventos equestres. Então, eu gostaria de iniciar me apresentando. Meu nome é Hélio Cordeiro Manso Filho, eu sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco há exatamente 20 anos, sou formado em veterinária há 30 anos, filho de veterinário, minha mãe é uma economista, e ao longo dos meus anos de estudos eu fiz residência em clínica e cirurgia no estado de São Paulo, eu pude fazer treinamento ainda no estado do Paraná e no Rio Grande do Sul, e no final de 2005 eu terminei meu doutorado em ciência animal com ênfase na biociência animal e endocrinologia. Então, eu realmente procurei entender o que acontece com os animais atletas, independente da espécie, porque existe uma possibilidade de comparar. Nem sempre nós precisamos desenvolver todos os desafios nos mesmos animais. Eu posso fazer isso num cavalo, fazer isso num rato, fazer isso no ser humano, fazer em outra espécie, no bovino. Isso é importante, porque evita o uso indiscriminado de animais na pesquisa. Nós estamos aqui para promover o bem-estar dos animais de uma maneira geral. Então, a minha pré-eleção, vou procurar ser rápido, ela vai na direção de por que aprovar a PEC 50. A importância dos esportes equestres para o desenvolvimento do Brasil, a equicultura é uma coisa importante, o Brasil gera emprego, eu acho que mais de 2 milhões de empregos diretos estão associados à equicultura e para as boas práticas de bem-estar animal, assim como o Ministério da Agricultura, a BQM, já tem adotado nos seus manuais de eventos equestres. Quando a gente olha as pesquisas com os animais, as pessoas que estão envolvidas de forma séria e científica, elas procuram trabalhar dentro do que nós chamamos de medicina veterinária baseada nas evidências. Quais são as evidências? Ciência. O médico veterinário, hoje, no Brasil e no mundo, ele trabalha em cima de ciência, de evidência científica. Eu faço parte do núcleo de pesquisa com animais, nós temos professor de Viçosa, professor do Ceará, da UES, professor do Espírito Santo, professor de São Paulo, do Rio de Janeiro, todos trabalhamos em conjunto. Nosso objetivo como veterinário é o bem-estar dos animais. Então, vocês vejam que nós temos pesquisas da Rural, da UES, da USP, não é? E todas essas pesquisas estão aqui, senhor presidente. Eu trouxe todas elas para deixar com a banca, com a mesa presente, para que ela possa se debruçar e ler todas as pesquisas que nós escolhemos com os animais. Nós, na vaquejada de uma maneira geral, em vários esportes com animais, nós temos envolvimento de bovinos e equinos. Os bovinos, nem sempre é possível estar tirando muito sangue dele, porque eles terminam sendo sendo menos usado no evento. Apenas uma vez corre ou 2 vezes ele corre. Então, existem experimentos, estudos, que para entender o efeito do exercício ou da prática de esporte com ele trabalha em cima das 5 liberdades. E uma delas, importantíssima, é quando ele acaba o evento, ele volta a se alimentar. Voltar a se alimentar é um grande indicativo que o animal está relaxado, está bem, ele volta a conviver com seus pares, não é? E outra coisa importante também é que já tem estudos feitos demonstrando que a enzima CK, talvez um nome meio chato de dizer, mas ela é fácil para quem tem seu time de futebol e gosta do futebol, vê na resenha esportiva ali, meu Náutico, acho que os jogadores tudinho estavam com a CK alta, não jogaram futebol, não é? Então, a CK é um indicativo na medicina esportiva de que o atleta está com alguma lesão muscular. Então, atleta com lesão muscular, ele não compete. Então, se o senhor vê nesses estudos que nós temos aqui, com bovinos, após o exercício físico, a enzima CK ela não se eleva. Ela se mantém estável, mesmo horas após o exercício. Em cavalos, se o senhor observar também aqui os experimentos presentes aqui, feitos por nosso grupo de pesquisa e por outros grupos, inclusive grupos aqui da UNB, aqui da cidade de Brasília, mostra que a frequência cardíaca, a creatina quinase e
a combinação glicose e lactato, ela retorna ao normal após as corridas, mesmo nos eventos mais longos. Isso é importante, porque o cavalo participa da competição, ele tem aquela resposta fisiológica esperada ao esforço físico, isso é importante, até para a gente subir uma escada ou para andar do estacionamento até aqui, esse auditório, nosso corpo ele é desafiado e ele precisa se adaptar a esse tipo de coisa. Se ele não fizer isso, a gente não conseguiria subir a escada. Então, nesses trabalhos, a gente observa que a frequência cardíaca eleva e se recupera rapidamente, com 20, 30 minutos. A enzima CK, a proteína CK, ela se eleva, mas volta para o normal com menos de 20, 30 minutos de exercício do cavalo. E a glicose e o lactato, que são importantes fontes de energia para o animal, ela aumenta na hora que precisa e depois ela retorna para o local. Uma coisa também importante que se discute às vezes, que a gente tem que olhar de uma forma macro também, é que a CK ela é um excelente indicativo da saúde muscular. Então, quando você tem um animal que faz alguma coisa por algum motivo e a CK sobe demais, ele teve lesão muscular. No caso que a gente está falando aqui, a gente falou que os trabalhos que nós temos aqui, que são trabalhos por revistas, produzidos em revistas sérias, revistas que têm comissão de ética, você antes de fazer o trabalho, ele passa por um crivo dentro da universidade e ainda depois passa pelo crivo das revistas que publicam ele. Ele não é um simples trabalho que a pessoa chega e coloca lá. Não, um trabalho para chegar nesse ponto, um trabalho científico, ele passa pelo menos por 20, 15 avaliadores até chegar a esse ponto. Então, a CK protege o tecido muscular e o tecido muscular protege o tecido neural. Veja que, às vezes, a gente não avalia a função neural, mas a gente tem avaliação do sistema muscular mostrando que o sistema ele não sofre com o tipo de exercício que os cavalos e bovinos têm realizado. Recentemente foi publicado no Congresso de Anestesiologia Veterinária da Inglaterra, um trabalho mostrando que existe uma dificuldade na percepção de a quantidade de receptores de dor ou não, se isso tem influência na dor do animal. E é muito variado, depende muito. A pessoa que está envolvida com isso, com esse tipo de trabalho, mostrou que, mesmo alguns animais tendo mais receptores ou menos receptores, isso não é indicativo de mais ou menos dor. E ele termina o trabalho dizendo que, concluindo que precisamos de mais estudos para entender a dor nas diferentes espécies, porque a dor é uma coisa muito subjetiva. A gente dá uma topada, eu sinto de um jeito. Uma criança dá uma outra topada, ela sente de outro jeito. Então, essas coisas são distintas. No caso da vaquejada, nós trabalhamos com animais adultos, são animais já mais acostumados com a vida, vamos dizer assim, mais calejados, com a vida no campo, de correr, de pular e de saltar. Os trabalhos aqui, que estão aqui, nós colocamos alguns aqui, o senhor pode ver os números, ali tem os resultados antes, logo após e depois. O senhor veja que as letras são iguais, não tem diferença. Nós temos ali o cortisol, que é um importante marcador da quantidade de trabalho que o animal realiza. A enzima creatina quinase no bovino, que tem outros parâmetros, mas não tem diferença significativa. Aqui nós temos a frequência respiratória e a frequência cardíaca, ela se eleva imediatamente após o exercício, mas com algum tempo, 1 hora depois, ela volta para o normal. Mostra que o animal foi capaz de se adaptar. Ele tem isso preparado no corpo dele para ele fazer. Isso não é uma coisa fora do tempo. E uma coisa importantíssima é a atitude dele, o comportamento dele antes, durante e depois. Que quando eles voltam para o seu local, eles estão no curral, vão competir, vão trabalhar e voltam para o seu lugar, eles têm um comportamento normal a partir de etogramas, que são formas que as pessoas que estão envolvidas com o comportamento animal, elas usam para estudar. Nos cavalos, esse é o último trabalho nosso, aqui tem mais, se eu salvo engano, uns 15 ou 16 trabalhos mostrando dados semelhantes. Nós temos que o animal ele faz exercício, deixa eu ver se eu acerto aqui. Onde é que aponta aqui? Nesse do meio da frente. Esse vermelho? Isso, esse aqui. Isso. Ele não adianta, deixa lá. Vê lá, ele começa ali, a primeira letrinha, ela é o animal em jejum na baia, no lugar onde ele está estabulado, ele acaba de correr, ali à esquerda o cavalo de esteira, à direita o cavalo de puxar, o senhor observa que a frequência cardíaca vai até o limite próximo aos 200 batimentos por minuto, o cavalo ele vai até 250, 260. Você vê que ele ainda tem motor para poder trabalhar mais. E, tanto um como o outro, após 15 minutos, a gente observa que a linha do gráfico, ela retorna aos valores. Ali foi até bom, porque tem a marca separando os dois vídeos, você observa que ela volta para o valor que a gente chama de pré-teste. O mesmo a gente observa com a glicose, com o lactato, ele sobe durante o exercício e baixa, e com 30 minutos ele já tem as mesmas letras iguais, a B e B, e ali C e C, então mostrando a capacidade de recuperação do animal. E esse tipo de estudo, apesar de ser no cavalo, ele se aplica às outras espécies. Isso acontece no ser humano, isso acontece no bovino, no rato, no laboratório.
porque nós somos mamíferos. A diferença do DNA da gente não é tão grande assim que as respostas são tão diferentes. Lógico, cada particularidade tem a sua espécie. E aqui o estudo com cortisol em cavalo, mais uma vez, ele faz exercício, o cortisol ele eleva-se após o exercício, mas com 30 minutos se observa que as letras são iguais, tanto no cavalo de esteira como de puxar, mostrando que o cavalo ele fez o exercício, ele correu, quando ele parou, ele se recuperou, que é isso que a gente espera de qualquer animal na natureza. O animal da natureza, se ele tem que fugir, ele tem um esforço físico agudo, ele, ele corre porque está brincando com os animais do rebanho, ou porque ele tenta fugir por algum motivo, uma manga caiu, uma jaca caiu, ele se espanta, uma explosão, um barulho. Ele corre, ele se acalma, e isso aqui ele volta para o normal. Isso acontece com a gente no dia a dia. A gente às vezes se aborrece no trânsito, aí sobe aquilo ali, daqui a pouco ele volta para o lugar. Isso é o dia a dia dos animais. Mas como é que a gente pode ver isso de uma forma mais demorada? Simples, o que a gente viu quando a gente falou dos bovinos. Os animais voltam a se alimentar. Uma pessoa estressada, um animal estressado, ele não se alimenta. Ele começa a perder peso, ele entra em estado catabólico. E isso é fácil você mensurar. Pode observar nos eventos, nos trabalhos que foram publicados aqui, que a gente observa que os animais tiveram o seu comportamento normal, ou vamos dizer assim, natural, após o evento. Outro ponto que eu queria abordar rapidamente é a autorregulação dos esportes equestres. Nós, veterinários, nós somos regulados pelo Código de Ética do Médico Veterinário. Todo veterinário, quando se forma, ele faz o juramento, ele é obrigado por lei a seguir isso. Então, todos nós fazemos isso. Isso faz parte da vida do médico veterinário. Assim como os senhores senadores têm o seu código de conduta dentro dessa casa, nós temos quando estamos trabalhando nas clínicas veterinárias, nas fazendas. Outra coisa importante é que a associação mais envolvida com o cavalo de vaquejada, que é a ABQM, ela já produziu seu manual antes do Ministério da Agricultura. O nosso manual dentro da ABQM é um manual antigo, pouco mais antigo, não tão mais antigo, mas é anterior, e em seguida vem o manual do mapa, que aproveita da diretriz ou do segmento que está dentro do manual da BQM, né, que também, pensando nisso, ele segue também algumas coisas do que acontece nos Estados Unidos, um país tão avançado que tem leis de proteção animal muito bem claras. Então, esses manuais, de uma maneira geral, eles tentam padronizar e unificar os preceitos do bem-estar animal, sendo então possível orientar, que isso é uma coisa importante, a educação, isso faz parte das universidades, levar para o campo como se deve ser tratado os animais. As associações também têm feito isso, levado ao campo, orientar, fiscalizar. Esse é um papel importante, porque quando a pessoa está presente no evento e está acontecendo maus tratos, ele, como veterinário ou como guardador do bem-estar animal, ele deve se pronunciar nos lugares corretos e, se for o caso, punir. Pegar a pessoa, você não tem mais condições, você está suspenso. Assim como um jogador de futebol brigou no campo de futebol, deu no outro, foi expulso, ele vai ser punido, ele vai passar 2 jogos sem jogar. Aqui o tempo é muito maior, certo? E que, então, essa autorregulação, ela já existe, está sendo praticada e esperamos que ela avance por todo o Brasil. Outra coisa importante que a gente deve considerar quando a gente tem esporte equestre é a organização desses esportes associado à saúde animal. Quando os animais eles participam de eventos, seja bovinos ou equinos, eles, para se deslocar dentro do Estado ou dentro da Federação, eles precisam ser acompanhados de exames e atestados de vacinações. Então, essa é a palavra da presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco, comentando, caso ocorra algum problema que a gente não possa mais trabalhar de forma legal a vaquejada ou outro esporte equestre, que diz que a gente pode perder esse controle. Isso é importante para o país da gente. Eu não consigo imaginar a região Nordeste sem controle no trânsito de animais. Isso pode ser um desastre para a bovinocultura do Nordeste, que já tem sofrido bastante com a seca. Nosso rebanho, nos últimos 6 anos, só fez diminuir. Eu ando muito, gosto de passear, gosto de aprender, visitar diferentes regiões no país, e a minha região é uma região que tem sofrido bastante. Eu acho que isso não precisa nem reprimir muito. Então, o que a colega diz, que a proibição desse esporte poderá incidir em evento e circulação clandestina de animais, favorecendo a dispersão de enfermidades e facilitando os acidentes, como também impactando negativamente na realidade econômica e social das regiões onde ocorre. Esse posicionamento do Conselho Regional em Pernambuco, ele foi acompanhado por mais 15, porque o da Bahia já tinha se pronunciado um dia antes. Então, é importante a manutenção, é importante a legalização, a lei, a PEC 50, nesse sentido de manter o Brasil como Estado sanitário adequado para se comunicar com seus pares a nível internacional.
Outro ponto importante, que esse, no caso, senhor presidente, é a disciplina que eu ensino, a criação de cavalo, equicultura. Não é? Esse é um trecho do resumo, né, do Ministério da Agricultura, do seu grande documento a respeito da indústria equina no Brasil. E o que eles dizem? São animais, atletas, que movimentam a maior intensidade da indústria, a indústria do cavalo em todos os seus aspectos. Cresce também o número e tamanho de eventos, como provas de tambor, baliza, vaquejadas e tantos outros. Esse mesmo fato ocorre na Europa. Se o senhor pegar um estudo semelhante que aqui o senhor pode encontrar, na Europa, demonstra que a equicultura tem se expandido entre as pessoas como uma forma de a pessoa ter uma vida mais tranquila. O crescimento da classe média brasileira, verificada nos últimos anos, com a incorporação de milhares de brasileiros ao mercado, contribui também para explicar o forte crescimento da equinocultura no Brasil. Eu entendo que muitas vezes as pessoas dizem que cavalo não dá carne, cavalo não dá leite, cavalo não dá ovos, mas cavalo dá empregos, muitos empregos, facilmente identificáveis. Empregos que podem ser sempre melhorados com educação e treinamento, como a gente vê o Senar fazendo brilhante papel no estado de Pernambuco e em outros estados. A posição dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária e do CRMV. Já falei no início da minha prelação. Diferentemente do que ocorreu no Conselho Federal, diversos conselhos regionais, 17 em 24, fizeram consulta aos seus membros das suas comissões, incluindo a Comissão de Bem-Estar Animal. Todo conselho, assim como a OAB, tem uma comissão de bem-estar animal. E, na maioria deles, a consulta resultou em notas favoráveis à regulamentação dos esportes equestres, incluindo a vaquejada, com base no Código de Ética Profissional, aquele que eu já citei aqui, que está presente, nos conceitos de bem-estar e nas pesquisas científicas disponíveis no mercado. Sua defesa, assim como do senador Anastasia, do senador Randolph, da senadora Marta Suplicy, mas a senhora foi a mais brilhante dos senadores no uso da palavra e na defesa daquilo que nós entendemos que é um avanço de um marco civilizatório para todos nós, seres humanos. Bom, só um minutinho. É esse? E para onde eu aponto? Para lá? Bom, boa tarde para vocês. Eu acho que o principal interessado nesse assunto são esses animais que estão aqui com vocês, então eu gostei de trazê-los para que vocês olhassem bem para os olhos deles e pensassem o que nós vamos estar discutindo aqui hoje. E dizer que nesse tema nós não estamos abordando nenhum desses itens que eu estou mostrando aqui para os senhores nesse momento, mas que são ações importantes que deveriam ser levadas em conta quando a gente pensa em regulamentar uma prática como a da vaquejada. Independente do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, independente, na verdade, da posição do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que eu gostaria de dizer aqui que é o órgão regulador da profissão de medicina veterinária no Brasil. Independente de qualquer decisão, até que isso mude, é essa decisão que está valendo, né? E, na verdade, ele foi bastante veemente em colocar... Ali a gente tem uma foto da audiência pública, que, infelizmente, nós não pudemos fazer uso da palavra para poder, de fato, dizer o que eu gostaria aqui, mas que é uma decisão que também não está sendo respeitada. Da mesma forma, a gente tem a Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, que emitiu também uma nota técnica, reconhecendo, né, o trabalho que nós fizemos, que nós temos feito já há bastante tempo, na questão do esclarecimento, de fato, quando a gente fala em defender os animais, das lesões, dos danos e do bem-estar, ele está aí reconhecido. E tem textos que eu não vou ler aqui pelo escasso do tempo, mas que eu vou deixar, inclusive, senhor presidente, o senhor, uma pasta com todos esses documentos, que eu gostaria que fizesse parte, então, desse processo. Nós tivemos também, há pouco tempo, uma publicação dos auditores fiscais dessa associação. Justamente, eles trabalham no Ministério da Agricultura e, na visão deles, eles falam sobre a regulamentação de práticas equestres, mas eles reconhecem tudo que, na verdade, está sendo discutido e foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. Não quer dizer com isso que as práticas equestres não possam ser regulamentadas de alguma forma. Ele só reconhece que a decisão do Supremo, ela, na verdade, deixa muito claro que a prática da vaquejada para os bovinos é intrinsecamente cruel. Não existe como fazer prova de vaquejada sem que os animais sofram, física e mentalmente.
Eu gostaria de ler só esse pequeno trecho, onde lá se diz o seguinte: não há forma de protegê-los, como a adoção de boas práticas, simplesmente porque esses são procedimentos contrários às boas práticas, normativas e recomendações nacionais e internacionais que orientam o manejo dos bovinos nos sistemas produtivos, do nascimento ao abate, deixam claro que arrastar animais conscientes, conter, segurar, derrubar animais por suas partes sensíveis são práticas proibidas por serem consideradas maus-tratos e absolutamente desnecessárias. Essa normativa está citando exatamente a mesma normativa que o doutor Hélio, que me antecedeu aqui, respeitosamente, citou. Apesar da atividade legislativa, onde, na verdade, o PL 24 foi aprovado, apesar da ampla maioria da população ser contra essa aprovação, como vocês podem ver aqui, essa foto é do site da Câmara dos Deputados, né? Mostrando essa diferença. O mesmo aconteceu, e nós estamos aqui discutindo hoje a PEC 50, né, onde também nós tivemos uma ampla maioria da população contra a aprovação dessa PEC, mas nós estamos aqui para essa discussão. É tão interessante esse tema, e ele é tão importante que, olha, manchete de 2 semanas atrás do Estado de São Paulo dá conta que a vaquejada e brigas derrubam o ministro Freire, assume a cultura. Se isso é verdade ou não, eu não posso garantir, mas isso é uma manchete de jornal de um dos maiores jornais que nós temos no país. Para que, na verdade, não fique parecendo que a sociedade, de uma forma em geral, e principalmente as entidades de proteção e defesa animal, os protetores voluntários, ou todos aqueles que, de forma absolutamente desinteressada, defendam os animais, nesse final de semana se realizou em 48 cidades brasileiras uma manifestação intitulada Crueldade Nunca Mais, que já esteve às ruas, há alguns anos atrás, lutando pelas mudanças no nosso Código Civil e a penalização em relação às penas de maus-tratos para os nossos animais. Então, nós voltamos às ruas, né, e realmente tivemos manifestação da sociedade nos mais diferentes lugares. Até agora, nós já sabemos em 48 cidades. Nós temos, com certeza, mais de 10 mil pessoas foram às ruas nesse final de semana para defender os animais em toda a parte. Na cidade que eu moro em Jundiaí, que é no interior de São Paulo, nós também tivemos essa manifestação. E, para aqueles que, na verdade, quiserem acompanhar essas manifestações, eu sugiro acompanhar o site do G1, que imediatamente deu a visibilidade que nós precisávamos para esse assunto. Quando a gente fala nas provas, é importante a gente pensar no que a gente está falando, né? Na derrubada de um bovino pela cauda. Eu gostaria que, à medida que as imagens fossem se sucedendo, e essas imagens todas são imagens técnicas, algumas são imagens de internet, que muitos podem encontrar por aí, essa mesma é uma imagem de internet, então, que mostram claramente o que é feito com o animal, quer dizer, nada aqui foi forjado ou foi dito de alguma outra forma. Existem preparativos para os animais antes das provas, e realmente os bovinos que são utilizados, eles são animais que vivem a campo, eles não têm a prática de ser transportados, confinados, mantidos em ambientes hostis, pensando realmente que bem-estar animal não significa apenas lesões físicas, mas sim problemas comportamentais, danos mentais para esses animais. Aqui só uma foto, que é uma foto real, mostrando realmente como esses animais se comportam a campo quando eles se veem numa situação que, para eles, é interpretado como medo. Então, vocês podem perceber a reunião dos animais, alguns no meio, outros na frente, todos olhando para o mesmo lugar, porque provavelmente o que eles estavam vendo ali era uma imagem que realmente causava, de alguma forma, alguma situação que gerava medo. Alguns lugares como aqui, né, onde, na verdade, para fazer algum controle ambiental em relação a lixo, os animais ficaram horas, e eu estava presente, eu pude registrar durante pelo menos 6 horas essa fumaça no meio onde as pessoas e os animais, vocês estão vendo 2 cavalos ali, estavam, e a precariedade do local onde esses animais são mantidos, presos em cabrestos e limitados por essas fitas, como vocês estão vendo, né? Do lado ali, vocês podem perceber que tem um ser humano, são crianças que ficam horas e horas segurando esses cavalos, né? E os animais ali, olha, no meio de carro, criança, o uso, muitas vezes, de medicamentos que são feitos para esses animais, sem nenhum tipo de controle. Quando a gente fala em vaquejada, a gente tem que pensar, e até por dados que já foram apresentados em outras audiências públicas, de 4 mil práticas, mais ou menos, por ano no Brasil. Será que a gente consegue fazer uma fiscalização eficiente, adequada, com responsabilidade técnica, fiscalização isenta
nesse tipo de prática. Então, isso aí é um cortador de chifres, um aparador de chifres, que é proibido como uso pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, e isso foi encontrado esse ano em prova de vaquejada aqui no nosso país, pelo Ministério Público. Quando a gente está falando do piso, agora tem sido uma coisa bem interessante, a gente tem observado as pessoas falarem de um colchão de areia, como se, na verdade, a gente se remetesse ao lugar que a gente dorme, que, em geral, é um lugar tranquilo, macio, aconchegante. Então, a gente tem um uso de palavras que é bem interessante da gente observar, né? Eu acho que a gente precisaria, de fato, pisar nesse local, sofrer um impacto do nosso corpo, que é muito mais leve do que o de um bovino, num lugar desse e verificar qual é o impacto que realmente acontece. Mas vão manter o silêncio na sala. Uma outra parte importante que nós devemos observar é o que acontece com os animais no momento antes da entrada na pista para que a prova, na verdade, possa acontecer. Então, aqui é um recinto onde esses animais são contidos. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse ambiente, né? A limpeza, a higiene, a condição do local, a condição dos animais e das pessoas que estão trabalhando nesse local. É interessante saber que essas pessoas chegam a ficar de 18 a 20 horas nesse ambiente sem sair, onde elas fazem as suas necessidades, se alimentam e se mantêm nesse local. Aqui, só para mostrar para vocês que pequenos sinais de comportamento, de fato, quando a gente faz uma análise sobre bem-estar animal, é feita sobre os sinais comportamentais que esses animais nos dão. Então, até numa imagem parada, é possível a gente observar os olhos, a posição das orelhas desse animal, a cabeça, e o outro animal que está do lado de fora, 2 herbívoros que, num ambiente natural, são presas e não predadores. Aqui, só para mostrar uma sequência de imagens, né, 2 animais nesse mesmo brete, e o que acontece a seguir. Eu garanto que vocês não estão vendo onde a gente tem 2 animais nessa imagem. Aqui está o segundo, que está caído embaixo do primeiro, onde teve uma grande dificuldade para a gente conseguir tirar esse animal desse local. Vocês podem reparar que as patas traseiras de um estão em cima do corpo do outro, num local extremamente pequeno, né? Da mesma forma, no ambiente externo, né, num outro local, numa outra vaquejada. E o que é importante a gente entender é que o ambiente no entorno, com luzes, sons, ruídos, diversos decibéis altíssimos, favorece a situação estressante a que o animal está submetido do ponto de vista físico e emocional. Então, agora, só algumas imagens. Eu gostaria que vocês olhassem toda a região do costado desse animal, toda a região dorsal desses animais que estão aí, e observassem como é bem tranquilo, como realmente não existe tração, como não existe risco de dano para esses animais, né? O que eu acho que é bastante evidente nas imagens que estão se sucedendo. Eu gostaria que todos os senhores se colocassem de alguma forma, de forma isenta, e analisassem apenas essas imagens. Bom, a prova, na verdade, todos os senhores que estão aqui conhecem, e os senhores senadores que, infelizmente, nos privaram da possibilidade de, mais uma vez, é a 4ª vez que eu estou aqui para falar sobre esse mesmo assunto, e ou a gente tem uma discussão horrorosa e as pessoas não ouvem, ou, infelizmente, como hoje, a gente tem uma plateia tão pequena. Eu agradeço os senadores e outras autoridades legislativas que estão aqui para poder ouvir, mas é bom ficar claro que as regras da vaquejada sujeitam ainda mais o bovino à tração, à torção da cauda, para que ele caia no espaço desejado pelo peão e de maneira adequada, porque senão ele não vai pontuar, né? Então, tem uma regra, e para cumprir a regra, não tem como, na verdade, a gente produzir esse tipo de coisa. Para aqueles que não estão concordando comigo, eu só queria deixar claro que eu sou médica veterinária há 33 anos, 15 dos quais eu só trabalhei com comportamento e bem-estar de cavalos, com reprodução de cavalos. E o restante da minha vida em áreas correlatas que me trouxeram até aqui hoje. É importante, então, a gente entender que, além dos sofrimentos físicos que podem resultar desses procedimentos, os animais entram numa vivência de sofrimento mental ou psíquico. Senhores, sofrer mental ou psiquicamente, eu não preciso ficar horas sofrendo. Eu posso sofrer segundos. Uma pessoa que é assaltada, ela sofre segundos, e ela guarda esse trauma para o resto da vida. Os animais são seres sencientes, e assim como nós, a ciência já mostrou que eles têm a mesma capacidade mental que nós temos. Por isso, quando decidimos que vamos usá-los da forma com que usamos, estamos levando esses animais ao sofrimento. Eu sinto dizer isso para vocês. Isso não são minhas palavras, isso é a ciência que diz. Muito bem.
enquanto, na verdade, hoje se discute, nós mudamos as regras, nós mudamos tudo, essas regras ainda continuam. Nos parques de vaquejadas, talvez num dos 3.999 que não mudaram a placa que estava lá. Olha, a regra está lá, escrita ainda. Do mesmo jeito. A quebra do rabo do boi não impedirá o peão ao retorno pelo vaqueiro, exceto se o boi cair para ponto. Ou seja, eu posso arrancar o tufo do pelo, eu posso arrancar a cauda, mas se cair na faixa, está valendo ponto. Isso está escrito, eu não inventei essa placa. Tá? Não, olha, já mudou, mas a placa está lá ainda funcionando. Tá? Então, vocês me desculpem, mas eu estou dizendo de fatos e não de suposições. Muito bem. As lesões para os animais, além das fotos que eu vou mostrar a seguir para vocês, elas incluem uma série de lesões, subluxações, luxações, que não são aparentes imediatamente após a prova. Tá? Elas só vão aparecer horas depois. E esses animais vão voltar para a fazenda onde eles estavam ou ser negligenciados em algum pasto, como eles já estavam antes. Porque eles só têm o interesse de participar de uma prova. Eles são grupos de animais que são retirados de propriedades rurais, estão ali para um sistema de criação de bovinos, provavelmente para abate no futuro, e são trazidos para esse tipo de atividade. Eles podem ter derrames sanguíneos no subcutâneo e nada disso vai ser percebido, porque isso só vai aparecer algum tempo depois. E, senhores, ninguém vai vistoriar animal por animal. Ninguém. Nenhum colega meu vai. Tá? Nenhum colega meu vai. Vocês me desculpem, mas essa é a realidade do que eu conheço e do que eu tenho visto com muitas promotorias de justiça. Infelizmente, eu não estou dizendo aqui uma questão pessoal. Eu adoraria dizer para os senhores que nada disso é um fato comprovado. E isso é relatado assim historicamente, na cultura. Eu acho que é um reducionismo muito grande quando a gente diz que vai jogar na lata do lixo a cultura nordestina, que é tão rica. Ela tem tantos atributos que contribuem tanto para a nossa cultura nacional. Eu acho que é um reducionismo enorme quando a gente diz que por conta que a gente vai remover uma prova com o uso de animais, nós vamos jogar tudo na lata do lixo. Eu tenho certeza que isso não é verdade. Então, aqui, olha, regiões anatômicas que são seriamente comprometidas, né? A ponta da cauda. E só para deixar claro para os senhores, a cauda do animal faz parte da coluna vertebral do animal. Nós, evolutivamente, perdemos a cauda. A gente tem o cóccix, que é o que nos sobrou. Se alguém já levou um tombo e quebrou o cóccix ou bateu, sabe a dor que eu estou dizendo agora para vocês que esses animais têm o risco de passar. Então, olha, aqui é um animal que teve a rabo arrancado. Ou isso daqui não é uma imagem real, é uma imagem forjada. Aqui, um outro animal que não é o mesmo, com a cauda arrancada. Dois animais, um com a cauda arrancada e outro com um tufo de pelos arrancado. Aqui, vários tufos de pelo chão. Pela distância da foto é difícil de ver, mas olha aí o animal na pista com o rabo arrancado. Olha aqui uma criança de aproximadamente 11, 12, 13 anos, carregando todos os tufos de pelo, levando para alguém usar como prêmio depois. E aqui, olha que coisa interessante, o animal caído, ele não consegue se levantar, aí o funcionário vai lá e tenta levantar exatamente por onde? Pelo rabo. Mais uma vez, o animal está sendo tracionado pelo rabo para levantar. Só para deixar claro, a cauda dos animais não é um acessório sem função. Ele é um fator de equilíbrio e, na verdade, ele demonstra várias expressões comportamentais fundamentais para a vida dos animais. A cauda é a porção final da coluna vertebral, tendo conexão com outros segmentos. Aqui só um corte, né, das estruturas que têm risco de ser lesadas desse tipo. Dizer que quando, na verdade, a gente arranca o rabo do animal, a gente lesa a coluna desse animal, a gente vai causar lesões que vão chegar a essas alturas, no mínimo, e que vão comprometer a inervação de órgãos internos, então, da bexiga, do rim, de todo o sistema digestivo desses animais, de toda a parte interna, visceral desses animais, comprometendo a vida deles e que vão ficar negligenciados no campo, sem que ninguém acompanhe, sem que ninguém veja. Aqui só um outro ângulo. Lembrar que algumas lesões, professor, vão acontecer consequência, né, desse tipo de causa. O senhor, que como um professor universitário que trabalha com equilo, sabe muito bem do que eu estou dizendo sobre as lesões que podem acontecer mediante esse processo de tração, que é inegável que acontece, porque é a partir dele que os animais pontuam para as pessoas, né?
Então, há alterações ou perda de funções nas estruturas inervadas por esses nervos, além de ocorrência de dor intensa na região comprometida. Dor não é uma coisa realmente que eu possa mensurar em unidades de forma tão fácil. Mas quando a gente fala dor, todos nós sabemos do que estamos falando, uma dor de maior ou menor intensidade. E não existe mais discussão de que os animais sofrem dor, que os animais podem sofrer fraturas, escoriações, rupturas, contusões, enfim, uma quantidade enorme de problemas no seu organismo. O que eu gostaria de dizer é que, mesmo as provas, na verdade, que a gente leva em conta, as avaliações endócrinas, elas precisam realmente ser avaliadas sobre o crivo de qual é o lado que eu estou querendo defender quando eu penso nisso. Então, assim, é muito difícil, hoje, a gente poder extrapolar alguns dados, ainda na pesquisa científica, em relação aos dados endocrinológicos em relação ao estresse. Mas o que a gente sabe é que, baseado em outras espécies, realmente, quando o animal passa por alguma situação onde o sistema dele de defesa é comprometido, é provável que ele possa ter manifestações de problemas, inclusive de caráter imunológico e muitos outros ocasionados por aquele trauma inicial. Lembrar que os bovinos são animais de comportamento linfático, eles não são animais agressivos e, na verdade, todo o comportamento manifestado durante as provas mostram claramente uma situação de medo, uma situação de vontade de fugir, de angústia, e as definições dessas palavras basta a gente procurar na literatura científica que a gente vai entender bastante bem caso a gente tenha dúvida, né? Eles, de uma forma geral, necessitam de ambientes tranquilos, eles precisam expressar normalmente suas características comportamentais e fisiológicas, são animais que têm hábito diurno, e é importante a gente saber que essas provas, como eu já disse, elas ocorrem praticamente ininterruptamente por um período de, no mínimo, 18 a 20 horas, né? E essas afirmações são de um dos maiores especialistas que a gente tem em bem-estar animal, que é o professor Matheus Paranhos, que é um zootecnista, professor da Unesp de São Paulo. Ele é uma pessoa tão importante que ele é um dos técnicos, ou talvez o mais importante técnico, que participa de todas as tratativas de bem-estar animal que o Brasil discute com países fora daqui. Então, acho que o conhecimento sobre o comportamento natural da espécie precisa ser levado em conta, principalmente quando tem a justificativa de um profissional de tamanha relevância, né? Entender que os animais não sofrem só dores físicas, né? Eles sofrem mentalmente, e que, na verdade, eles, quando a gente diz mentalmente, pode ser psiquicamente, mediante a vivência de sensações de medo, solidão, ansiedade, perseguição, pânico e outras. Aqui, só para a gente ir terminando o nosso tempo, mostrar uma imagem, né, de um bovino que ficou... Quando eu cheguei nesse recinto, fazia 10 horas que esse animal estava deitado. Nós pedimos, e depois de algum tempo nós conseguimos chegar, aí está o bovino, para quem não tinha visto. O animal estava nessa circunstância. Vocês podem ver que a primeira imagem era de dia, aqui é de noite, porque ele continuou deitado. Foi bem difícil a gente conseguir um espaço, né, tamanha a densidade de animais que tinham no local. Ele está com a mão esquerda quebrada, né? Vocês podem ver que ele não apoia a pata, né? E esse animal foi, como esse, que é uma foto de dia de um outro local, ele foi encontrado com a pata quebrada. E olha o cuidado que as pessoas têm, na verdade, para manejar esse animal. Vocês repararam que tem um trator para tirar esse animal daí, né? Um trator. E olha que interessante como ele vai ser carregado. Ele está sendo carregado com uma corda amarrada nos membros do animal e outras pessoas carregando ele pelo rabo. De novo, vamos carregar o animal pelo rabo. Aí coloca ele na caçamba, ele está sem nenhum tipo de tranquilizante, sem nenhum tipo de anestésico, sem nenhum tipo de medicamento para dor. Só para lembrar os senhores que mesmo que ele vai ser eutanasiado, a legislação brasileira e a normativa do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele regra essa prática. E essa prática está sendo feita de forma absolutamente condenável. Então, olha, a pata do animal quebrada e a mão do sujeito ali se ajudando a segurar a mão do animal. E aí ele é transportado assim, num caminhão, né, num veículo. E aqui é a estrutura clínica veterinária que a gente encontra por aí. Então, ali é um ambiente de atendimento veterinário. Aí a caixa de material cirúrgico, onde, na verdade, os equipamentos veterinários não são os equipamentos mínimos necessários. Tem, inclusive, pinças de cirurgia aí que não são aplicadas, porque é só para prender campo cirúrgico. Material disponível, alguns medicamentos,
nenhum anestésico, nenhum tranquilizante, nenhum medicamento para dor. E eu gostaria, mas o tempo realmente, eu acho que está acabado, sim, eu agradeço. Eu gostaria de falar um pouquinho das questões dos cavalos, mas só para não perder, esse tipo de instrumento, senhores, já que os senhores querem regrar a prática equestre, ele precisa ser abolido de qualquer prática. É inadmissível que a gente use a professorinha para treinar os animais. Muito obrigado e eu agradeço a possibilidade de falar com vocês. Muito obrigada. Obrigada, senhor presidente. Deputado Augusto, né? Eu quero aqui cumprimentar toda a mesa que está aqui, a doutora Vânia, a Luísa, Torélio, doutor Henrique. Acho que era muito importante a gente ter a oportunidade de fazer esse debate. Quero lamentar novamente o dia que nós estamos fazendo, que é um dia muito tumultuado aqui no Congresso. Infelizmente, a gente não tem a presença dos senadores que vão debater e decidir amanhã pela pauta. Hoje também o país vive numa situação de comoção por conta do acidente que nós tivemos com o time da Chapecoense. Eu, na abertura da Comissão de Assuntos Econômicos, já manifestei minha solidariedade e meus pêsames também aos familiares, aos amigos. Isso entristece muito a gente. Santa Catarina, do estado pertinho do Paraná, a gente conhece muito aquela realidade lá e o pessoal, então fica muito triste com isso. Mas nós tínhamos essa audiência marcada e eu acho que é importante esse debate para quem está nos acompanhando e para quem está aqui. O que é importante nós sabermos o que a CCJ vai votar amanhã. A CCJ vai votar uma emenda constitucional dizendo que se alguma coisa é elevada à prática cultural, e que mexa com os animais, ela não é cruel. É isso que nós vamos votar amanhã. Então, veja, o artigo 225 da Constituição fala sobre o meio ambiente e o direito que todos têm ao meio ambiente. O inciso 7º, que é o que muda, diz o seguinte: proteger a fauna e a flora, vedada na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. A emenda que nós temos aqui diz o seguinte: para fins do disposto na parte final do inciso 7º, não são cruéis as práticas desportivas que utilizam animais, desde que elas sejam manifestações culturais, conforme registradas e conforme definidas em lei. Eu podia dizer que essa é uma PEC da anestesia, porque, na realidade, nós estamos aqui colocando na Constituição aquilo que nós julgamos que é uma manifestação cultural, que o Congresso aprovou como manifestação cultural, e estamos nos dando o direito de dizer que isso não é cruel. E aí fazemos o debate que está sendo feito aqui. Eu quero dizer, inclusive, doutora Vânia, que eu não achei que a senhora fez uma exposição ideológica aqui, que nem falou bobagem. A senhora é uma veterinária, conhece do que está falando, fez sua exposição, assim como o professor Hélio também, cada um partindo do seu princípio e da sua visão. Mas ambos tiveram as suas colocações em questões técnicas. Então, eu quero respeitar muito isso. Nós não estamos num debate ideológico aqui, nós estamos num debate que parte de pressupostos científicos, né? E eu posso ter uma posição favorável ou contrária de acordo com a posição em que eu me encontro. Então, veja, o que eu chamo a atenção é isso. Por que nós vamos colocar na Constituição Federal que uma prática que utiliza animais, que é elevada à categoria de patrimônio cultural, não é cruel? Eu acho que nós estamos sendo cruéis com a nossa Constituição. Nós não podemos fazer isso. Não tem por que levar isso para a Constituição. Nós aprovamos uma lei aqui que não foi discutida no plenário. Eu tive a palavra, deputado, depois que o projeto foi votado, embora eu tivesse no plenário e tivesse pedido para discutir. Nós tivemos o PLC 24, que foi aprovado aqui,
que elevou não só a vaquejada, mas também o rodeio a patrimônio cultural e intelectual da humanidade. Até agora, nem vaquejada e nem rodeio eram patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Eu entendo que pode fazer parte da nossa cultura. Eu sou do Sul, portanto, o Sul tem a cultura do rodeio. Meu avô foi patrão de CTG. Eu sei como que são os rodeios, participei, né, fui em vários, sei como é que os animais são tratados, sei como é que eles são manejados. Eu não sou favorável também. Então, quando foi votado esse PLC, eu falei, eu disse, olha, nós não estamos votando só a vaquejada, aqui está a vaquejada e está o rodeio. Tudo bem que eles possam fazer parte da nossa cultura, mas daí a elevar patrimônio cultural e imaterial? Gente, é demais. Tem outras práticas culturais do Sul e do Nordeste que eu tenho certeza que são muito mais valiosas do ponto de vista histórico e cultural, que não são elevadas a patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Aliás, eu pedi para a assessoria fazer um levantamento, frevo são pouquíssimas as manifestações culturais que são elevadas a isso, a patrimônio cultural e imaterial. Eu acho que a gente não tem... Mas não tem uma dezena. Veja o que nós estamos fazendo. Para quê? Para se colocar contrário a uma decisão do Supremo. Ora, o Supremo decidiu com base na Constituição. Depois da decisão do Supremo, nós vamos e mudamos a Constituição. Então, eu estou chamando a atenção, primeiro, para a questão legislativa. Nós estamos cometendo um absurdo legislativo aqui, gente, para tentar consertar algo que o Supremo lá decidiu, e decidiu com base na Constituição vigente. Então, nós não podemos fazer isso. Toda vez que nós acharmos que o Supremo decidiu errado, nós vamos para cá e fazemos uma PEC e mudamos a Constituição. A nossa Constituição tem um monte de emendas. A que nós vamos agora discutir à tarde aqui é uma barbaridade também, porque vai retirar da Constituição o direito cidadão à educação e à saúde que tanto nós lutamos para ter na Constituição. Então, a gente vai mudando as coisas conforme a conjuntura. Por isso que eu faço um apelo aqui. Nós não estamos, doutor Hélio, aqui discutindo uma lei que fale sobre sanidade. Essa PEC não tem nada a ver com sanidade, ela não tem nada a ver com deixar para o mundo esse fato da vaquejada ou o manejo que nós fazemos do gado como se tivesse tudo ok. Não é nada disso. Nós elevamos essa prática junto com o rodeio a patrimônio cultural e material da humanidade e agora estamos dizendo na Constituição que isso não configura crueldade. Eu pergunto, que legitimidade nós temos como legisladores para dizer que isso não é crueldade, uma vez que nós não temos opinião unânime do setor científico que dá base dos veterinários para o que é o que não é crueldade. Nós temos 2 veterinários aqui na mesa, 2 veterinários que fizeram exposições brilhantes com posições divergentes em cima da mesma ciência. Então, como nós, parlamentares, vamos fazer isso? Então, eu me sinto extremamente incapacitada de fazer. Por isso que eu falei muito que nós não podíamos estar votando isso aqui, porque nós estamos falando de alterar a Constituição. Bom, a par disso, eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, dizer assim que eu tenho muito respeito à cultura do Nordeste, como eu tenho respeito à cultura do Sul. Vou dizer de novo, eu fico muito à vontade porque o rodeio está sendo tratado aqui. Eu venho de uma família que cultiva a terra. Minha família é da área rural. Meu avô paterno, materno, trabalhavam na roça, tinham pequenas propriedades. Diz que meu avô era patrão de CTG, então já fui em muitos bailes de CTG, já fui em rodeio desde pequena, conheço como é, nunca fiquei à vontade, sempre achei que nós não devíamos fazer aquilo, enfim, por uma questão pessoal, né? Eu sempre tentei exercer muito a empatia, a capacidade de me colocar no lugar do outro com vida, para saber o que sente e como vê o mundo. Então, sempre aquilo me incomodou muito. Então, eu me sinto muito à vontade para falar, porque eu conheço como é. E não sou contra os vaqueiros, por favor. Eu recebi um monte de manifestação no meu Face que eu era contra vaqueiros. Não sou. Aliás, a profissão de vaqueiro é regulamentada. Nós votamos no Congresso Nacional. O que faz o vaqueiro? O vaqueiro faz o manejo do gado para consumo, do gado para o leite, enfim, faz um manejo. Então, o vaqueiro tem que laçar, ele laça. O vaqueiro tem que pôr o boi no brete, ele põe o boi no brete, ele tem que tratar o boi na invernada, ele trata o boi na invernada. É a vida. Mas por quê? Porque nós criamos o gado para comer
ou para se servir do leite, do queijo, dos derivados que ele tem. Então, a profissão de vaqueiro, ela é fundamental, tanto que esse congresso aqui regulamentou a profissão. Não estou falando do manejo do gado no campo, não estou falando do manejo do gado na invernada. O que eu estou falando é que uma profissão como essa, ou um manejo do animal e do gado, não tem por que ser transformado num esporte. Veja, o dia que eu fiz a primeira discussão no plenário sobre essa matéria, disseram assim, então nós vamos ter que parar de comer carne, porque isso também é um absurdo. Vamos separar as coisas, né? Faz parte da base alimentar da humanidade comer carne, não só do ser humano, como de outros animais. Nós temos uma cadeia alimentar. Isso é uma coisa, tanto que nós lutamos muito para que a morte do animal não fosse uma morte dolorosa, não fosse cruel, que a gente pudesse ter uma morte decente, porque lembra-se, aqui muitos lembram, que o boi era matado a paulada. Quantas vezes nós assistimos na televisão, quantas vezes assistimos em vários locais. Hoje a gente já tem toda uma regulamentação sobre isso, sobre abate do gado, abate do porco, abate do frango. Acho que ainda temos que avançar muito, mas enfim, temos, porque é o mínimo que nós podemos fazer de respeito a quem nos dá a vida. Morre para que o ser humano coma, para que o ser humano possa se alimentar. Agora, eu fico perguntando, além de comer, além de fazer um manejo para o abate, para a comida, para também servir do leite, para servir, enfim, dos outros derivados, nós precisamos nos servir deles também para a nossa diversão? É isso que eu fico perguntando. Nós não precisamos disso. Por que nós vamos colocar ele dentro da arena lá? Ele só entra com um propósito, ser derrubado. O senhor mesmo falou aqui que se ele ficar esperto, for mais de uma vez, ele não é derrubado. Então ele só entra com esse propósito, de puxarem ele pelo rabo e ser derrubado. Então, claro que ele tem medo, claro que ele sente dor. Quer dizer, não adianta, mesmo o senhor falando das enzimas, das enzimas do KC aqui, o senhor falou, secar, do secar, das enzimas, dos testes que fazem, mas se fizer isso com o ser humano, vai dar a mesma coisa. Depois de uma situação tensa, pode dar a mesma coisa, você pode voltar a comer, etc. Isso não quer dizer que você não sentiu dor, que a sua emoção não foi de tristeza, que não foi de medo, né? Eu fico pensando, assim, como que era na época em que você tinha, nas arenas lá, os escravos jogados aos leões. Vamos falar a mesma coisa. Eram tratados como animais. Gente, a abolição da escravatura, eu quero falar para vocês, é muito recente. É muito recente. O Brasil teve 10 milhões de escravos. Esses escravos eram acorrentados, viviam em jaulas, viviam como bichos, ou pior que bichos, não tinham direitos. E nós achávamos isso natural. Foi feita uma discussão aqui, não faz 2 séculos. Não faz 2 séculos, uma discussão nesse país sobre abolir a escravatura. E o principal argumento era a economia. Os Estados Unidos fez uma guerra de secessão, uma guerra horrorosa interna do Sul contra o Norte por causa da escravidão. Porque o Sul dizia, se nós abolirmos a escravidão, vai acabar a nossa economia. Fizeram uma guerra para abolir. E eram tratados como os animais. Os negros eram tratados como os animais. Desculpa, eu tenho que falar isso para vocês aqui, gostemos ou não. Essa é uma mancha da nossa história. Quisera eu que a gente já pudesse estar há anos-luz na frente para poder olhar para o passado e dizer, lá atrás, nós tratávamos os animais como seres que não tinham dor, como seres que pudessem suportar tudo, e inclusive suportar a nossa alegria, suportar a nossa diversão. O que a gente pede aqui é pelo menos que a gente tenha respeito àqueles que dão a vida para sustentar a vida da humanidade. Nós temos que, sim, ter preocupação com as questões econômicas. Eu tenho preocupação, eu sei o que significa isso. Mas vamos fazer uma transição, vamos ter uma alternativa para essas pessoas. Não precisa só ser em cima da vaquejada. Nós vamos continuar fazendo a sela, as botas, usando o couro, para fazer
o trabalho do vaqueiro ou para fazer outras atividades. Agora, o que nós estamos fazendo aqui, além de não dar alternativa, é ir levando a patrimônio cultural e imaterial. Gente, isso é muito grave, nós elevamos e vamos pôr na Constituição, por favor, não vamos fazer isso. Vou dizer aqui, vou repetir, nós não temos 10 situações no Brasil que sejam consideradas patrimônio cultural e imaterial. Nós estamos colocando a vaquejada e o rodeio como isso. Me desculpe, mas isso é um atentado contra a nossa Constituição. Por isso, queria agradecer muito a presença da senhora doutora Vânia, da Luísa, por fazer essa exposição. E eu sinto muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo que nós não estejamos aqui com os senadores que vão votar amanhã, porque nós poderíamos estar evitando uma coisa que vai manchar a nossa Constituição. Com a palavra, o deputado Augusto. Obrigado, presidente, senador José Pimentel. Eu tenho 4 perguntas, na realidade, né? 2 para o doutor Hélio, 2 para a doutora Vânia e uma para a ativista leiga Luísa Mel. A primeira começa com o doutor Hélio. Professor Hélio, o senhor tem conhecimento da entrevista da doutora Irvânia na Folha de São Paulo? Ela elaborou um parecer que subsidiou a decisão do Supremo Tribunal Federal a favor da ADIM. Sabendo que ela é veterinária e autoridade no assunto, como que o senhor vê e se posiciona, também sendo médico e veterinário? A segunda pergunta para o senhor também. Do ponto de vista do senhor, como veterinário, qual a importância da regulamentação dos esportes com os animais? Presidente, eu vou fazer a pergunta direto, depois eles... No final... Aliás, só colocando um posicionamento aqui para a nossa senadora Gleice Hoffmann, esse projeto que incluiu os rodeios, as vaquejadas e as provas equestres como patrimônio cultural e material, esse projeto é de minha autoria. E foi aprovado na Câmara e aqui no Senado, e hoje é o último dia para ser sancionado. Eu espero realmente que o nosso presidente sancione essa lei. E quem quiser que considerar outros esportes, qualquer outro evento como patrimônio cultural, que faça projeto, que encaminhe aqui. Eu achei que é patrimônio cultural, encaminhei, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado por larga maioria e há de ser sancionado hoje, que é o último dia. E é realmente uma questão de patrimônio cultural. O que eu fico até abismado de ver é comparar os animais com seres humanos a este ponto. Então, além do desconhecimento, né, alguns até proposital, como a doutora Vânia, que não é possível que não saiba que não há nenhum tipo de maus-tratos para os animais. Eu ainda falo que no caso dos rodeios, que não é só os rodeios, as vaquejadas, as provas equestres também, que inclui a apartação, prova do tambor, prova do laço e tudo mais, que não há nenhum tipo de maltrato, doutora. A senhora, não é possível, né? E se furta de ir lá conhecer. Eu já fiz o convite para a senhora na comissão da Câmara. Vamos comigo nos rodeios para ver. Sorte do touro que pula. Aquele que não pula vai para o abate em 2 anos. E de cada 100 touros, no máximo 2 ou 3 que servem para pular. Eles têm um instinto para pular. E ainda vem com mentiras até hoje de falar que amarrado o testículo do boi, tenha santa paciência. Não é possível que ainda utilize argumentos como esse, e a foto que a senhora mostrou lá na Câmara dos Deputados, foto de mais de 20 anos, nem do Brasil eram aquelas fotos, e nós mostramos para a senhora que não era. Então, o que não podemos realmente é partir para mentiras para tentar derrubar projetos como esse, que visa realmente salvaguardar esses esportes, que são realmente considerados esportes, tradições, que dão quase 2 milhões de empregos diretos e indiretos no Brasil, num país com quase 12 milhões de desempregados. Nós precisamos realmente disso aí, não é só questão da economia. Eu defendo isso aí porque já foi mais do que comprovado até pelos médicos veterinários que não há nenhum tipo de maus-tratos. Muito pelo contrário, esses touros utilizados nos rodeios são muitíssimo bem tratados, ração, veterinário próprio, são touros atletas. Nas vaquejadas é usado uma única vez, 2 vezes no máximo, que não é nem vaca, né? São os bois que são utilizados, que já se comprovou também com o protetor de cauda, que há muitos anos que não há nenhum tipo de lesão nas vaquejadas. Não há lesões, doutora. Então a pergunta vai para a senhora nessas 2 perguntas aqui também. A senhora cita que os animais são estimulados com chutes e choques para que eles saiam correndo do brete. O que é uma grande mentira. Se a senhora presenciou isso aí, pergunto para a senhora, tomou algum procedimento? Isso é crime, a senhora fez algum boletim de ocorrência? A senhora foi a algum lugar em que esteja tendo a vaquejada, conhecer a vaquejada de porte, de perto? A senhora acompanhou o procedimento do transporte desses animais? Em seu parecer técnico, no parágrafo 4º na página 1, que serviu como base para a decisão do STF, a senhora descreve:
O que faria um bovino ceder à sua derrubada quando alguém maneja sua cauda com essa finalidade? Parece claro e óbvio que cede pela dor. De maneira contraditória, nesse mesmo parecer, no parágrafo 2º da página 6, a senhora declara: seu desequilíbrio e, consequentemente, queda a ser promovida mediante tração e torção da cauda pelo peão que disputava a prova. Como um documento tão importante, no cerne da sua opinião, é assinado por inúmeros veterinários, pode ser tão contraditório? Essas perguntas que eu tenho a fazer, e para a nossa ativista leiga, Luísa Mel, ela acabou de... Eu gostaria, senador Pimentel, que a gente tivesse respeito com quem está aqui. Pediria ao deputado, é questão de respeito. por favor. A questão aqui... Eu vi aqui manifestações na mesa, chamando de bobagem. Não posso. Não sei se é porque é mulher, mas eu gostaria que Vossa Excelência respeitasse. Ela tem curso de veterinário? Da mesma forma que eu pedi para respeitar o Senado, vamos focar o nosso debate sem precisar adjetivar. Ok. É só pela questão, realmente, que na Câmara de Violado, que ela não tem formação de veterinária, mas fica aqui. Ela acabou de postar, inclusive, aqui no Facebook dela, né, que ela está lamentando o fato de uma causa tão importante, né, o descaso dos senadores, de apenas 2 senadores presentes aqui. E depois ela cita também, né, que muitos políticos receberam doações milionárias de empresas que exploram animais, muitos estão ligados diretamente à exploração de animal, e lá na Câmara dos Deputados já havia feito uma acusação, né, até mesmo contra mim, de vários deputados que recebem doações de campanha para vir defender rodeios, vaquejadas, provas e sequestros. Eu queria saber se ela tem alguma prova disso aí, né, que comprove realmente qualquer tipo de doação. Começando primeiro a pergunta para o doutor Hélio, depois o doutor Avani, depois... Com a palavra, o senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, também nós temos aqui, eu não tive oportunidade de ouvir aqui o relato dos convidados e das convidadas, até porque nós estamos votando hoje, estávamos no debate da PEC, que propõe limitar gastos para que o Brasil possa superar uma crise que indiscutivelmente foi provocada pela má gestão do governo anterior do PT, que levou o Brasil a esse descalabro e a esse quadro de 12 milhões de desempregados, mais inflação e mais corrupção. Mas, com todo esse quadro, nós assistimos a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi por 6 votos a 5, então não foi uma matéria por unanimidade e nem com ampla margem de maioria. Foi uma matéria que teve apenas um voto para poder decidir um tema tão relevante quanto esse e tão importante quanto esse. Tão importante porque o que eu quero buscar aqui neste momento é que nós possamos fazer a verdadeira defesa ou a atenção ou o cuidado com o animal, aquelas pessoas que estão realmente fazendo isso no dia a dia. Ou seja, aqueles que realmente simplesmente propõem uma tese, mas no seu dia a dia não trabalham para que aquilo aconteça. Qual é o cuidado com o animal? Falar? Qual é o cuidado com o animal? O que é tratar o animal? O que é alimentar o animal? O que é cuidar do animal? O que é ser mais tecnicamente preparado para poder fazer o bom manejo do animal? Ora, senador Pimentel, eu sou um cirurgião com 42 anos. É lógico que a minha cirurgia hoje é uma cirurgia diferente da que eu fiz quando eu iniciei minha carreira. Eu sou uma pessoa hoje que eu tenho uma experiência acumulada. Agora, já pensou bem o que é tratar um animal? O que é laçar um bezerro?
Não sabem, não têm nem ideia do que seja. Nem ideia do que seja. Então, é importante que a gente traga essa noção para o Brasil, porque não é um bezerro que nasce na cocheira. São milhões de bezerros que nascem no decorrer desses últimos anos. Nós temos o segundo maior rebanho do mundo. E nós somos o único rebanho do mundo que fornece carne verde para o mundo, pela maneira com que nós tratamos e nos preocupamos com os nossos animais. A dieta dos nossos animais, nosso animal come verde, capim. Nosso animal não fica comendo resíduo de outros animais, não. Isto deve-se ao produtor rural brasileiro, pela consciência que ele tem. Se eu tivesse uma visão distorcida de lucro, ele estava fazendo aquilo que foi feito na Europa, onde eles têm a tese que defendem algumas coisas, e que aí sim disseminaram, tá certo, a doença da vaca louca pelo mundo. E nós do Brasil nunca tivemos, porque nós sempre soubemos respeitar e nunca usamos resíduo animal para poder alimentar nosso gado. Nós nunca admitimos, tá certo, que os animais fossem tratados de uma maneira que não fosse a correta, desde o seu nascimento. Agora, como é que é curar um animal? O animal criado em áreas extensas. Como é que se cria, como é que vai curar o animal? Como é que você vai balizar o animal para que esse animal seja conhecido de uma propriedade e não seja da outra propriedade? Quer dizer que todas as propriedades têm que ter corredores, currais, toda a estrutura para que o gado possa ser levado. Agora, a vida como ela é, como é que a vida é? A vida na extensão que nós temos de um país como o Brasil, com milhões de hectares, e o gado é criado no Pantanal, ou o gado é criado nas extensões do Cerrado, no meu estado, ou o gado é criado nas regiões do Nordeste, na Caatinga. Como é que esse animal é tratado? Então, o grande problema que se tem nesta hora é um só. Ou seja, as pessoas nunca entenderam, entendem, na verdade entendem, mas como já tem uma tese, aí não querem admitir. Veja bem, eu já mudei de muitas técnicas cirúrgicas, eu sempre tive uma humildade, olha, essa é melhor, não tem problema, eu mudo. Agora as pessoas querem criar aquela tese maniqueísta. Olha, quem faz um rodeio, ou quem vai a uma prova de laço, ou quem vai a uma vaquejada, ou quem vai fazer uma paletada, isso aí é inimigo do animal. Entendeu? Então não tem como discutir, não se discute. Já chega e fala, você é inimigo do animal. É algo que choca, porque, olha, até porque a minha origem, eu tenho um orgulho enorme disso, de ser produtor rural. Tá certo? O que é curar um bezerro? Já viu a beleza de um bezerro nascer? Já viu? É mesmo? Na extensão mesmo? Na extensão do campo mesmo? Ou dentro de casa, ali dentro da baia? Né? Ali na extensão do cerrado, ali na Caatinga do Nordeste. Não é verdade? E aí, Vossa Senhoria chegou e chamou o bezerro e ele veio. Por favor, senador Pimentel, nós estamos tendo aqui... Por favor, não admito interrupção. Não, o senhor não tem que admitir, eu admiti, eu falo... Eu escutei aqui, tudo bem. Eu não fiz esse tipo de desrespeito a ninguém na mesa. Por favor. O senhor está desrespeitando. Ela que interferiu na minha colocação. O senhor está desrespeitando, ele não viu ela interferir. O senhor está provocando. Por favor, vergonhoso, é grosseria. Porque não tem argumento. Parte para isso. Argumento eu tenho, sim, eu só não sou grossa. Eu ouvi
tudo que Vossa Aqui Excelência não é colocou. sua invernada. Tá bem? Eu ouvi O senhor Vossa se Excelência comporte. colocou, tá bom? Eu ouvi tudo que Vossa Excelência colocou, tá bom? Os tempos- E ouvi e Eu tive não a agredi paciência ninguém. de ouvir. Tá bom? Tive não a paciência eu de não ouvir, agredi tá bom? ninguém. Tive a paciência de ouvir. Os Não vem tempos- Vossa Excelência dizer não, que não entende nada desse assunto. Os tempos Imagina! serão Senhor garantidos. presidente, O senhor que eu quero- respeite o que eu aqui, quero dizer, respeite Vossa a mesa e Excelência me me viu respeite. apartear algum que se colocasse aqui, eu respeitei o horário de todos. Porque todos se Quem respeitaram veio no falar aqui. interferir na minha posição foi a convidada que disse espontaneamente que conhece, que já viu. Tá certo? Vossa Excelência Então, ela é perguntou que a ela em respondeu. tom Eu não pejorativo. estou, não. Em Não vem tom nessa tese, pejorativo. não admito isso não, senhor Provocando. presidente. Vossa Eu quero Excelência que está me fazendo garanta, Vossa Excelência me grosseria. garanta a palavra. O tempo Certo? de Vossa Excelência Vossa Excelência me tá garanta a assegurado. palavra. Tá bem? O tempo de Então, Vossa senhor Excelência presidente, está assegurado. muito obrigado. Então, senhor presidente, é importante que saibam as pessoas que é o único esporte no mundo, não tem outro no mundo, não tem outro esporte que tenha sido originário do trabalho, da pessoa trabalhando. Então, antigamente, nós tínhamos exatamente o quê? Amarrava-se um animal e ali sim, ele era colocado na canga com outro animal e arrastado até um local para que ele pudesse ser curado. Antigamente, se montava um animal para fazer ele cansar até pular, para parar de pular. Nós evoluímos exatamente para isso. Hoje, se nós chegarmos numa prova de laço, se o vaqueiro der um estirão no laço, ele está desclassificado. Desclassificado da prova. Quando você vai ao Rio Grande do Sul, você tem uma prova de paletada, que é o freio de ouro, que é uma das maiores do mundo. Tem um veterinário na entrada, outro na saída, para saber se tem algum sinal de algum sangramento na boca do animal. O vaqueiro é desclassificado. Ou seja, hoje, nós temos que chegar em todos os nossos lugares hoje, e os nossos vaqueiros têm que estar cada vez mais habilitados para o bom manejo e a boa prática. Aonde é que isso evoluiu? Isso evoluiu na técnica das pessoas que têm o dom. Isso é um dom que Deus dá ao vaqueiro. É de saber laçar com agilidade. E daí, por que o puxar a cauda do animal? Isso foi criado por um esporte? Porque o cidadão aí queria fazer um esporte? Não. É porque o animal está contaminado no campo. Tem uma bicheira. Precisa ser tratado. E o cidadão nordestino, como nós no Cerrado do Centro-Oeste brasileiro, nós éramos obrigados exatamente a correr o boi e não tinha espaço para laço. Nós tínhamos que encostar o animal ao lado do boi para que nós pudéssemos derrubá-lo, descer e ali naquela hora poder curá-lo daquela infecção que tem. Agora, as pessoas, sem dúvida nenhuma, o que eles querem? Eles vivem aquilo. Ora, vai para a cidade, vai mostrar a habilidade dele como vaqueiro. Como vaqueiro, ele vai mostrar a habilidade dele. Mostrar a habilidade dele que ele treinou o cavalo fala com ele, entende as manobras dele, e ali ele tem toda uma mecânica hoje, que é exatamente usar o rabo mecânico, ter a cama de areia, que são todas as exigências hoje acompanhadas de veterinários. Olha, eu fui a Jaguariúna nesses dias, aonde eu vi lá quase 1000 jovens e até crianças de 6 anos de idade, decepcionadas, porque um promotor tinha exatamente impedido com que houvesse o evento em Jaguariúna. Veja bem que barbaridade, onde os jovens hoje estão dispostos exatamente a sair daquilo que lhe é oferecido, que é exatamente o consumo da droga em tudo quanto é lugar desse país afora. Nós estamos dando a esse jovem a oportunidade
de ter um carinho por um animal, de ter uma prática, de ter um esporte, é o que ele gosta. Ele sim trata o animal corretamente. E nesta hora, as pessoas chegam lá e dizem, não, isto aí não pode acontecer, está encerrado aqui esse evento. As pessoas não sabem, ou se não fazem de conta e não querem saber. Vossas senhorias, principalmente as que são contra, sabem hoje qual é o segundo maior hospital de combate ao câncer no Brasil? A cidade de Barretos. Foi construído por quem? Foi construído por quem? Pelos pais e hoje ampliado por Henrique Prata. Vaqueiro, peão de rodeio, que teve a sensibilidade de poder, com os rodeios de Uberaba, construir hoje o segundo maior hospital e a referência mundial, hoje, com os protocolos mais modernos que atendem as pessoas. Qual é a fonte de renda principal daquele hospital? É o rodeio de Barretos? São todos os eventos que lá acompanham um rodeio para que aquilo possa ser mantido hoje como um gesto que é estendido ao país todo, nestes grandes eventos, para poder salvar as santas casas, para poder salvar as pessoas necessitadas. Agora, querer demonizar a prática do vaqueiro. Ah, não sou contra o vaqueiro, não. É a favor do quê? Do motorista da corrida de carro. É da Fórmula 1. Não tem nada contra o corredor da Fórmula 1. Mas o vaqueiro, ele traz exatamente o quê? Resultados para nós. A maneira, se as pessoas tivessem um mínimo de conhecimento de causa, o que nós evoluímos hoje, ao tratar um bezerro, ao poder curar um boi, ao manejar o gado, ao fazer a doma do animal, não estariam falando umas aberrações dessas. Ah, mas existem pessoas que... Existem. Existem médicos que são aborteiros, existem advogados que são propineiros, existem políticos que são corruptos, existem juízes que são também corruptos, existem em todos os segmentos. Agora, querer caracterizar uma classe como a nossa, uma classe que hoje é orgulho mundial, a carne hoje de um boi, veja bem o manejo que é dado a um boi hoje. Vá lá fazer exatamente, acompanhar o abate. Você não vê um hematoma no animal, você não vê um descarte por maltrato. Pelo contrário, você vê um manejo que cada vez mais é no sentido de proteger o animal. É a proximidade do animal. Agora, é lógico que lá vem essas teorias. Olha, então, isto aí tudo por um fato que existiu, ou uma situação que teve anteriormente, aí ela é citada como sendo uma realidade. Como é que nós, nos primórdios, operávamos as pessoas? Tá? Eram amarradas numa cama, tinham que suportar a dor e nós tínhamos que fazer a cirurgia. Ou nós temos anestesia, ou nós temos um processo de indução anestesia, para tirar o estresse da pessoa para entrar no centro cirúrgico. Ou nós temos todas as técnicas as mais modernas agora. Por todos os mecanismos hoje de escopia, eu com um simples orifício eu faço uma cirurgia dentro da cavidade abdominal da pessoa e ele no outro dia está em casa. Isso é evolução. E de toda maneira, todos esses esportes é que contribuíram para que nós chegássemos ao ponto que nós chegamos. É por isso. Senão nós estaríamos tratando os animais como eles foram tratados em 1930. Então, as pessoas têm que entender é que não existe nenhum setor mais moderno no país do que a agropecuária. É o setor que mais absorve tecnologia hoje, mais do que minha área de medicina no Brasil.
É o setor que mais absorve tecnologia hoje. Você vê os animais sendo tratados e dentro deles é feita exatamente uma análise detalhada do seu potencial com análise de DNA. Para nós sabermos a sua potencialidade, a sua capacidade de produzir, de ser precoce, de ser bom de leite. Então, tudo isso é com ciência. E essa ciência vem exatamente de como se faz o trato do animal. Então, eu tenho a certeza absoluta, tá certo, que quem pode falar bem dos animais somos nós que cuidamos dele no dia a dia. Nós. Aqui sim. Aquela paixão pelo meu cavalo, pela minha mula, pelos meus cachorros, pelos meus bezerros, pelos meus animais, aquilo é uma coisa que eu não admito ninguém vir agredir aquilo. Agora, eu não posso deixar também com que eles morram ali, porque não pode ser laçado. Ah, mas e vem cá, muitos aí que criticam, sabe o que é laçar um animal? Sabe o que é dar um estirão no animal? Sabe o que é quebrar o pescoço de um animal? Então, é isso que nós ensinamos. Senador Estou terminando, Caiado. É porque eu fui aparteado pela senadora, mas eu estou terminando. Claro. É por isso Então, que eu concedi presidente, um tempo porque maior. A ordem do dia já está tendo votação, presidente. Como é que é? Está tendo votação nominal. Tá bom. Senhor presidente... Eu estou concluindo. Senhor presidente... A palavra está com o senador Caiado. Então, para concluir, presidente, é importante que não... até por uma questão de um gesto de respeito com a classe. Até com respeito aos vaqueiros. Respeito aos vaqueiros. Não tente colocá-los, assim, num patamar de pessoas que são insensíveis, que estão ali apenas para ganhar um concurso numa competição que foi feita. Não. Vá olhar o Hospital do Câncer em Barretos. Vá olhar o Hospital do Câncer em Barretos. Vai olhar o Hospital do Câncer construído por nós. Qual é a obra que outros já fizeram? Zero. É só reclamar, é só estar contra o mundo, é só estar contra tudo, entendeu? Esse não é o país. Nós nos orgulhamos de termos nossos rebanhos, de termos a nossa tropa, de termos os nossos criatórios de cachorro, de termos tudo aquilo que nós apreciamos e convivemos no dia a dia. E ninguém é mais apaixonado por eles do que nós. E nós sabemos implantar o que é correto. Dar a eles um bom tratamento, saber a cura do umbigo, dar a ele um vermífugo no nascimento, dar a ele a condição de trato naquela hora. Será que a pessoa sabe que quando uma vaca tem a teta maior, o bezerro morre? O bezerro morre, porque não consegue mamar. Aí tem que se laçar a vaca, piar a vaca e levar o bezerro. Aí, não é nada. Aí chama, ô titio, vem cá. Aí a vaca chega, aí pega o bezerro aqui, ó, vem cá, agora você mama. Está entendendo o que é? É ridículo. As pessoas, quando vêm com essas teses aqui, é algo que realmente está na estratosfera. Não conhece a realidade da pecuária. Não conhece o dia a dia de um vaqueiro. Então, senhor presidente, eu encerro dizendo as minhas homenagens aos vaqueiros do Brasil e o meu respeito a todos eles que criaram a condição que foi criada na nação. 30 segundos, senhor presidente. 30 segundos. Senhor presidente, eu queria pedir 30 segundos para eu concluir minha participação aqui na audiência pública, porque eu falei tanto, me empolguei que nem fiz as perguntas que tinha que fazer. Deixa eu fazer uma consideração. É uma pergunta só. Deixa eu fazer uma consideração. Veja, a ordem do dia começou, está tendo votação, eu tenho a obrigação de votar. Por isso, o regimento do Senado determina, começada a ordem do dia, iniciado o processo de votação, todas as comissões têm que encerrar os seus trabalhos. Por isso, estou encerrando em face disso e agradeço a presença de todos. Senhor presidente, eu mesmo assim vou registrar minha pergunta para a doutora Luísa Mel.
vai ficar Deixa registrado. deixa eu fazer uma consideração. Não faça isso, não. Por gentileza. Eu vou respeitar Vossa Excelência que eu iria fez. dar a palavra. Eu iria dar a palavra. Uma pergunta prática.